Eu trabalho a minha vida toda como editora e como tradutora. As duas coisas correram paralelamente na minha vida profissional e desde há algum tempo eu estou aposentada e trabalho como autônoma ainda nas duas áreas, tradução e edição, mas sobretudo com tradução. Meu nome é Heloísa Ian, eu sou gaúcha de uma cidade pequena chamada Montenegro, não longe de Porto Alegre. Estudei em Porto Alegre, quer dizer, fui morar em Porto Alegre ainda criança. Eu estudei em Porto Alegre, estudei filosofia, depois vim para São Paulo ainda durante o curso de filosofia, com 20 anos. Vim sozinha, vim morar em São Paulo, queria estudar na USP. Comecei a estudar na USP, quer dizer, fiz a transferência. E, enfim, aí foi em 1970, veio o AI-5, 1969. Em 1970 eu saí do Brasil, fiquei fora do Brasil até 1970, fim de 77. E depois voltei a morar em São Paulo em 85. Desde então eu trabalhei como editora na Editora Brasiliense, na editora Companhia das Letras, depois durante algum tempo nos últimos anos da COSAC. O livro entrou na minha vida por todas as portas, de certa forma. Eu morava em Montenegro, nessa cidadezinha gaúcha, como eu contei, e meus pais eram, minha mãe, professora primária, meu pai era um empresário naquele tempo, depois deixou de ser, mas a ligação importante do meu pai sempre foi com o livro. Para ele, ele viveu a vida toda, eu vi meu pai com um livro na mão. E essa paixão, então, veio dos dois lados. Quer dizer, a paixão veio do lado do meu pai. Minha mãe tinha... O livro era também a vida dela, o livro, o escrito, a comunicação, a verbalidade, vai. E então, eu acho que pelo lado da minha mãe, pela herança da minha mãe, o que aconteceu foi que eu me alfabetizei por conta própria, porque eu achava que era da maior importância saber ler. Fiz lá uma teoria sobre como seria a leitura, uma teoria pessoal que eu fui testando, criança, né, ainda sem ir à escola. E acabou que um belo dia deu certo e foi um dia, sei lá, um dos dias mais felizes da minha vida, o dia que deu certo a teoria e eu vi que eu conseguia ler. Do lado do meu pai veio a ligação com duas coisas, com a literatura e a tradução, do mesmo jeito. O meu pai leu para os filhos, nós éramos 5 filhos, aí na época ainda a pequenininha ainda não tinha nascido, esse livro que eu tenho até hoje, esse concretamente, Dom Quixote, como vocês podem ver, olha o tamanho do tipo, o corpo dessa letra e a grossura do livro. E as crianças, para que meus irmãos, nós tínhamos entre 10 e 1 ano de idade. E meu pai sentava todo santo dia, toda santa noite, depois do trabalho dele. Olha que bonitas as estampas. Né? E ele ia traduzindo ao mesmo tempo para os filhos. Nós ficávamos todos ali paralisados com aquela leitura. Só meu irmão Fernando fazia o contraponto. Ele devia ter uns 5 anos, ele dizia, e aí, pai? Cada vez que meu pai parava para pensar na tradução de uma frase. Então essa foi uma ligação importante. E com a tradução, eu pensando mais tarde, o que acontece é que meu pai, de vez em quando tem umas passagens mais picantes, mais maliciosas, menos adequadas para crianças, óbvio, no Don Quixote. E ele então parava de ler e ficava olhando ali e virava a página. E eu ficava atenta para essa página virada e curiosíssima sobre o que será que ele não estava lendo. Depois que ele largava o livro, eu ia lá tentar decifrar o que ele estava lendo, que ele não tinha lido. Então, eu acho que essa foi uma primeira chave, né? Eu gosto de pensar que foi uma primeira chave. Depois, enfim, a curiosidade de decifrar também era uma coisa que me fez
A companhia dele faz parte de mim, é meu jeito de ser desde sempre. A curiosidade de decifrar desde as coisas mais bobas, como sei lá, umas palavras cruzadas, né? Até uma língua, o sistema de uma língua, uma curiosidade danada. Então, quando aí, jovenzinha, minha mãe assinava Life em espanhol, me lembro de ler na Life em espanhol as notícias sobre o surgimento dos barbudos de Cuba. Não foi na Life que eu li e vi as fotos do Fidel Castro. Uma curiosidade danada. Depois, mais adiante, né, com o tempo, eu fui morar em Paris em 1970, quando saí do Brasil, com a ditadura militar. E aí eu sabia bastante francês de ler. Sabia bastante bem, mas nunca tinha falado. Então eu quis criar uma familiaridade com a língua e aí inventei de traduzir. Comecei a traduzir o Maupassant, enfim. E depois eu morei na Dinamarca. E aí teve também uma forma de sentir a cidade onde eu morava. Eu achava intolerável, por exemplo, estar num ponto de ônibus e as pessoas conversam. Essa era a imagem que me pegou. As pessoas conversam no ponto de ônibus e eu não entendo o que elas estão dizendo. Se eu quiser saber para onde vai que ônibus eu vou pegar para ir a determinado lugar, eu tenho que falar inglês. Quer dizer, uma espécie de barreira entre as pessoas que eu achava que não era uma coisa para mim. Eu não era assim. Então eu também estudei dinamarquês e tal. E vinha traduzir dinamarquês. E aí é isso, a tradução me acompanhou e depois o prazer que eu tenho de traduzir é muito grande. Traduzir já, não sei, já perdi a conta. A última vez que eu contei eram mais de 100. Mas eu traduzi muitos livros infantis, eu gosto muito de traduzir literatura infantil. Eu gosto muito de traduzir diferentes linguagens, né? Não só diferentes línguas, mas linguagens, sei lá, um livro contemporâneo, com uma linguagem de gíria, uma linguagem alternativa de um grupo social específico. Eu gosto de fazer todas essas passagens, né? Linguagem para criança, que eu penso a tradução oralmente, como se eu estivesse lendo para uma criança, então eu evito sempre certas construções de linguagem que não são orais. É isso que eu traduzo com o tempo, então eu fui aprendendo e criando experiência em traduzir, e traduzo do espanhol, traduzi muitas coisas do espanhol. Morei no Uruguai também, então, porque eu fiquei fora do Brasil de 70 a 77, como eu falei. E nesses anos eu morei na França, na Dinamarca e depois no Uruguai. Não, no Uruguai e na Dinamarca. Tenho muita familiaridade com o espanhol, traduzi bastante coisa, inglês, francês, e aí fiz umas incursões por dinamarquês e sueco. Bem, a minha atividade profissional como tradutora começou quando eu era adolescente, ainda na casa dos pais. Eu traduzi umas pequenas coisas que meu pai me pediu, contatos dele, coisas técnicas. Então, isso não tem importância maior, é só para dizer que o processo de sentar e transformar uma língua em outra começou muito cedo. Para mim, ficou natural. Quando eu vim para o Brasil em 77, eu fui morar em Brasília. Morei lá durante 6 anos e tinha um emprego bastante burocrático num organismo, no CNPq. Era um trabalho legal, interessante, um bom emprego, mas ele não deixava de lado coisas que me interessavam muito, que era a linguagem, a literatura. Não estava fazendo parte do meu cotidiano. Então eu comecei, nessa época, isso é 78, a fazer traduções como freelancer. Tanto para Brasiliense, você lembra que nessa época a Brasiliense era o ápice da ousadia editorial. Até 87, a Brasiliense foi quem ditou assim, o mercado editorial no Brasil, inovando e trazendo coisas que não havia e tudo.
Então, eu comecei a fazer umas traduções para a Brasiliense, fiz umas para a Universidade de Brasília, e isso eu fazia à noite, no fim de semana. E comecei a estabelecer um contato permanente com essas editoras que me levaram a outras, né? Então, desde 78, eu traduzo incessantemente, mais ou menos, dependendo de eu estar com outra atividade profissional. Quando eu vim para São Paulo, em 85, que eu fui trabalhar como empregado, como editora, na editora Brasiliense, eu trabalhava meio período na Brasiliense e no outro meio período na garagem de casa, traduzindo. E assim foi. Assim foi. Durante os 15 anos em que eu fiquei na Companhia das Letras, eu traduzi muito livro infantil. Porque no catálogo, até eu quero agora mudar isso, o catálogo de livrinhos. Uma boa parte dos livros traduzidos eu usei esse pseudônimo, porque eu não queria ficar assim, eu não queria me transformar numa tradutora de livros infantis, então usei pseudônimos. Eu traduzo literatura, né? Já traduzi coisas que não são literatura por questões profissionais de trabalho, de precisar trabalhar. Mas eu gosto de traduzir literatura, traduzir poesia, que é muito difícil, claro. Mas tenho traduzido, recentemente traduzi um livro que ainda não foi publicado, mas que é muito bonito, de uma poeta uruguaia, Ida Vitale, que nunca foi publicada no Brasil e que é muito, muito boa, tem 96 anos, vive em Montevidéu. Na minha, eu acho que isso é uma coisa bem pessoal, porque cada um tem a sua economia psicológica, cada um tem necessidade de um ambiente, de uma organização dos objetos. E a minha é a seguinte: primeiro, eu preciso de um lugar de trabalho fixo. Desde o começo, eu tenho muita tendência à dispersão. Eu preciso trabalhar no mesmo lugar, com as coisas ali de que eu preciso, porque o que acontece comigo é o seguinte, talvez com muitas pessoas, né? Eu posso estar fazendo qualquer coisa, meu dia pode estar sendo como estiver sendo, ou à noite, ou o que for. Na hora em que eu sento no lugar de trabalho, é como se criasse uma espécie de uma redoma e se criasse uma atmosfera, que é essa atmosfera do trabalho. Que é muito prazerosa, muito segura, muito... basicamente segura e prazerosa. E ali eu trabalho, a minha impressão é de que eu posso trabalhar horas sem fim. Então, eu preciso de um lugar de trabalho fixo. Antes do computador eu tinha, e ainda tenho, uma quantidade muito grande de dicionários, de muitos tipos. Eu estou aqui olhando para o lado, por exemplo, dicionário de citações inglesas, dicionário do uso da língua inglesa, dicionário de palavras difíceis, tudo isso é uma edição, são dicionários da língua inglesa. Dicionário de idiomas, dicionário de citações e fábula, dicionário de citações da Bíblia. Bom, a gente vai reunindo, né? A Bíblia, aliás, é um elemento que está sempre perto, porque a todo momento tem alguma citação da Bíblia, então eu tenho a edição que é considerada mais fiável, então uso sempre a mesma. O material de referência fica aqui, um monte de dicionários. Hoje eu uso vários dicionários, eu trabalho com vários dicionários abertos no computador, que eu vou consultando. E o que mais? Eu tenho sempre, claro, papel para anotar ao lado, também tudo ao alcance da mão. A agenda. E luz, né? Tem que ter a luz perfeitamente instalada. O telefone perto também, não posso ficar levantando para ir atender o telefone. Basicamente, resumindo, um lugar com todas as coisas necessárias. E o conforto máximo possível, né? Uma boa cadeira, um banquinho para apoiar o pé, para não ficar para ficar mais confortável. E é isso. Eu senti muito a diferença do processo de traduzir. O processo, assim, se a gente se vê como uma máquina,
eu, a tradutora, traduzindo um livro daqui para cá, e eu sou uma máquina. Essa máquina, né, tá aqui. Essa máquina funciona de um jeito, funcionou de um jeito com máquina de escrever, nunca traduzi à mão, imagina que fosse semelhante. E depois com o computador. Eu tenho a impressão de que as conexões das sinapses, tudo muda, usando as palavras aqui na tela, ou aqui num papel na máquina de escrever, que você vai produzindo uma a uma, né, no papel. Porque eu estou dizendo que as sinapses são diferentes, porque o processo, para mim, pelo menos, eu falei com outros tradutores também, me disseram que passaram por uma mudança grande ao trocar a máquina de escrever pelo computador. Na máquina de escrever, você é mais lento. Você vai lendo, você vai relendo a frase que vai ficando ali. Porque quando você vira, o papel vai desaparecendo, o texto, né? O papel vai enrolando e vai desaparecendo. No computador, ele está sempre na sua frente. Na prática, é assim. Na prática, na máquina de escrever, eu tratava de digitar, de datilografar rapidamente o texto. Muito eu escrevo bem a máquina, escrevia bem rapidamente, depois ficava com aquela pilha de papéis, rabiscava tremendamente. O texto que eu levava para a editora, que o trabalho que eu entregava, ele era metade à mão e metade datilografado. E no computador eu vou revisando parágrafo a parágrafo, ou conforme o livro, conforme o ritmo do texto, ou capítulo a capítulo, enfim. Mas eu vou fazendo texto semi-pronto, para depois, no fim, fazer a revisão rigorosa. Eu acho interessante isso, de pensar como o cérebro muda seu jeito de funcionar conforme mudam os instrumentos que você usa, né? É como se o olho se adaptasse à luz, ao escuro. Assim, a máquina de traduzir se adapta aos instrumentos que ela usa. Essa é a minha paixão, assim, traduzir literatura. Eu acho o seguinte, o idioma em que está escrito o livro é uma parte da questão. A outra parte é a linguagem que está escrito o livro. Isso quer dizer que cada livro, cada tradução é uma tradução. As opções de cada livro variam, porque o que você vai fazer é entrar naquela linguagem. Você vai tentar... o trabalho do tradutor é tentar encarnar o escritor, se transformar naquele escritor. E para você se transformar naquele escritor, você tem que ter duas coisas. Uma, toda a liberdade de escrever diferente dele. Porque senão você não vai escrever como ele. Senão você vai escrever um idioma que se chama tradutez, ou algo assim. Que é o idioma em que são escritos, em que é escrita boa parte dos livros traduzidos no mundo. Né? No Brasil, especialmente, eu acho. Por uma série de razões. Mas em que existe um processo de trazer uma língua para o português bastante burocrático. E a burocracia é a primeira inimiga da literatura. Né? Então, quando você tenta encarnar esse autor, eu ia dizendo que precisava de duas coisas. Uma é a liberdade de escrever diferentemente dele, e a segunda é a fidelidade. Parecem contraditórias, mas não são. Você tem que ser diferente dele para ser maximamente fiel. Porque você vai estar tentando usar a linguagem do autor, e não as palavras do autor. Eu acho esse processo muito, muito desafiador, me dá muito prazer e também é muito perigoso. Porque você pode fazer a aposta errada, você pode captar a linguagem por uma chave errada. E aí você vai ter uma tradução malograda. Mas você também, se você não fizer isso, você não se põe na posição de fazer uma boa tradução. O que mais? Eu acho que ao encarnar um autor e ao entrar na linguagem dele, você é uma espécie de Alice no País das Maravilhas. Você vai entrando por aquela cabeça, por aquela sensibilidade, por aquela fabulação,
você não sabe o que vem, eu gosto de traduzir sem ler antes o livro. Eu deixo o trabalho de correção e de revisão para... Eu traduzo em duas fases. Uma que eu faço esse exercício de escrever rapidamente, como se eu fosse o autor do livro. E uma segunda fase em que eu faço uma revisão muito rigorosa e em que eu encarno meu papel de editora, em que eu cotejo o original novamente, verifico coisas para que não haja erro de referência, enfim, quando há referências específicas a lugares, cidades, fatos, eu deixo isso para a segunda fase. E esse passeio pelo mundo da literatura é o mesmo encanto que tem em aprender a ler e a ter o hábito da leitura, porque cada livro é esse mundo, é esse outro mundo em que se entra e que não se sabe o que vai aparecer e que é composto de revelações de sensibilidade ou de conhecimento ou de estilo, né? Ou de graça, de arte. Eu tive uma experiência desse tipo a que você se refere muito forte com o Ricardo Piglia. Isso foi logo que eu vim morar em São Paulo, comecei a fazer a tradução, o Samuel Leon, da Iluminuras, me convidou para... Eu tinha conhecido logo que cheguei na Brasiliense, onde ele trabalhou uma época também. E aí criou a Iluminuras, me convidou para traduzir o Piglia. E eu com uma espécie de ousadia desinformada, eu faço qualquer coisa, vamos em frente. Como eu fazia qualquer livro, mesmo assim uma obra clássica, difícil e tal, uma espécie de atitude de kamikaze, assim, vamos nessa. Então, Piglia eu não conhecia, era um escritor argentino, eu nunca tinha lido, não conhecia. E comecei a traduzir respiração artificial e tive isso que você mencionou. De repente, me deu medo daquele livro, porque era um autor tão inteligente, eram coisas tão interessantes que ele dizia, ele fazia uma construção narrativa tão surpreendente, que eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso fazer esse livro. Eu não sei ser assim inteligente que nem ele. Não sei acompanhar. Depois fiz, ao longo do tempo, depois vim a traduzir outros livros dele. Mas eu estou falando da sensação, o susto. Né? O susto, assim, e agora? Olha o tamanho dessa responsabilidade. Um susto que eu não tinha sentido com livros muito mais graves, por assim dizer. Mas ali eu tive esse vislumbre. E depois eu conheci, ficamos amigos e fiquei muito triste com a morte dele. Nos conhecemos ao longo da vida dele. Na verdade, tem alguns livros que eu me lembro que eu não gostei. Que na hora de traduzir eu disse, ai, que coisa chata. Mas são poucos. Em geral, eu fico encantada com as traduções, com as diferenças. Eu fiz coisas que me assustam, assim, e de que me orgulham ao mesmo tempo. Sei lá, traduzir o Borges, uma porção de coisas, traduzir o Cortázar, que eu também conheci pessoalmente na época em que morei em Paris. Traduzir o Cortázar, tendo conhecido o Cortázar, era uma coisa estranha, porque eu podia ouvir, se eu quisesse, a voz dele falando, assim, do jeito que ele falava. Mas traduzir, então, o Jogo da Amarelinha, que foi um livro. Eu me apaixonei pelo Cortázar quando li o Jogo da Amarelinha em 1970. Fazia pouco tempo que tinha saído. E aí eu traduzi há pouco tempo até para a Companhia das Letras. Traduzi há uns 2, 3 anos. E foi bem emocionante, assim. É interessante, isso eu falei na voz do Cortázar. Saber a voz do autor, para tudo, uma dica vai para todo tradutor. Ouvir o autor informa muito sobre o que eu falei antes, sobre a linguagem do autor pela qual ele opta, pela qual ele se expressa, né? Então, eu me lembro de uma pequena palestra da Ana Miranda, de quem eu fui editora,
no Instituto Moreira Salles, quando era lá na Praça Buenos Aires. Ela fez, havia uma série de palestras que eram feitas pelos cadernos de literatura, e eu a editava e fui à palestra. E ela leu uma porção de coisas dela, e ela leu aquele livro específico, como se estivesse dizendo uma oração. Ela falava baixinho, numa entonação, como se fosse uma reza com um ritmo, assim, e falando baixo. Uma coisa meio encantatória. E isso me fez pensar em como é interessante para um tradutor ou para um editor ouvir o autor ler o seu texto. Porque ele informa detalhes que você não tem com a leitura. Isso aconteceu, eu também pensei muito nisso, quando muitas vezes eu fui a Flip, ouvindo os autores, sempre os autores leem seus textos, né? A forma como o autor se relaciona com o próprio texto ajuda de uma forma muito rica a traduzir e também a editar. Eles se tocam na paixão pela linguagem, no gosto em trafegar pela linguagem, né? E não só na linguagem, como na criação. O trabalho de edição, uma coisa que é muito especial, é a sua ligação, a ligação do editor com o autor. É uma amizade, por assim dizer, vamos chamar de amizade. Tem tantos tipos de amizade. Essa é uma amizade preciosa, assim, não tem igual. Porque isso quando funciona. É óbvio que eu não estou romantizando. Às vezes você tem um autor que não gosta de você não gosta do autor, e aí a coisa fica mais áspera e pouco prazerosa, e até você pode fazer bem o seu trabalho, mas a descrição que eu estou fazendo não corresponde a esses casos, que são minoria. Mas se tudo dá certo, se dá a reunião, editar e editando, editor e editando, né? O que acontece? O editando tem que confiar no editor, ele não pode achar que o editor quer intervir no texto dele, quer tornar o texto dele comercial, ou fazer censura sobre o texto, ou ensiná-lo a escrever, está fazendo crítica achando que não sabe escrever. Não pode projetar no editor papéis persecutórios, né? Porque quando isso acontece é que não dá certo. O que acontece é que o editor se empresta para o autor como um lugar refratado para o autor ver o escrito dele, né? Por isso, o editor não pode se furtar de dizer o que pensa, a sua impressão, mesmo que seja muito boba, né? Impressões, sabe? Eu achei chato esse parágrafo, achei esse personagem... Diz o que sente, né? Claro, analisa também com seus instrumentos, com as ferramentas que tiver para analisar o texto, para falar da construção, da trama, tudo bem. Mas também não deixe de dizer as pequenas impressões, porque tudo isso compõe um material que o único objetivo do editor é ser útil para o autor / livro, né? Não quero que a minha opinião se sobreponha à do autor. O autor faz o que quiser com o livro. Não é? Por que eu existo? Para dizer o que eu acho, minhas impressões, o autor usar as minhas impressões ou não, conforme ele decida, né? Agora, essa posição de ler e criticar, de ser lido, ouvir, usar ou não, pressupõe uma confiança muito grande e cria uma intimidade de uma qualidade única. Então, os autores com quem eu trabalhei, de quem eu fiquei amiga, essa amizade é uma amizade especial, é quase como uma coisa meio sagrada, assim, não tem coisas não tem sujeiras que atrapalham, é uma coisa limpa, assim, boa, de confiança, de alegria. Às vezes, claro, de briga, de rancor. Se você tirou uma vírgula que o autor acha indispensável, talvez ele passe um tempo meio emburrado. Mas isso é uma coisa para se rir depois, né? Porque o que importa é que o livro
o livro role. O que o trabalho do editor e do tradutor... O editor critica a tradução, o editor acompanha o tradutor e dá palpites, porque o tradutor, um pouco à maneira do autor, como eu estava descrevendo antes, ele fica mergulhado no texto, talvez ele não veja que ele tem vícios, que ele escreve, sei lá, a maneira de 600 vezes na tradução, enquanto que, aliás, um verbo, uma implicância minha pessoal, que eu já aproveito aqui para falar, os tradutores, a língua brasileira moderna tem um verbo ônibus, que é um demônio, que é o tal do verbo colocar. Então as pessoas colocam, colocar em tudo. Você coloca a chave no bolso, coloca a roupa no cabide, coloca a galinha coloca ovo, e aí vai. Então, se você, o editor fica lá de olho nisso, né? Se você, e a tradutora aqui aproveita, porque também fico ligada nesse assunto. Mas um exercício interessante é você pegar um texto, por exemplo, em inglês, que tem um vocabulário muito nuançado, né? E pegar a tradução brasileira, você busca lá, põe o busca do computador em colocar, coloca, com que, coloca, com C. Você vai ver quantos aparecem. E você olha o original e você vai encontrar 30 verbos com movimento. Colocar não tem movimento nem cor. Né? É muito diferente se colocar as chaves na mesa, largar as chaves na mesa, jogar as chaves na mesa, né? Deixar as chaves na mesa e assim por diante. Enfiar a mão no bolso. E se você olha o original, você vai encontrar essas nuances que criam movimento. Essa já é uma reunião, né, tradutor, editor. Esse exemplo que eu dei. Traduzir, por exemplo, Pipe Meia Longa, que é traduzido sueco. Esse tem uma história muito simpática, esse livro, essa tradução, eu acho. Porque quando eu morei na Dinamarca, quando fui morar na Dinamarca, tinha uma filhinha pequenininha, tinha 1 ano e meio, que se ressentiu muito da mudança. Ficou tímida, ficou assustada. E aí ela foi e tal, quando ela tinha uns 3 anos no Jardim da Infância lá, ela conheceu o Pipe Meia Longa. Não sei se vocês visualizam a Pipe. A Pipe é uma menina completamente contraventora. Mora sozinha. Ninguém cuida dela, ela mesma cuida de si. Ela tem como companhia um cavalo e um macaco, que são os amigos dela na casa. E ela não vai à escola, não gosta de estudar, não quer saber de escola, não. E ela faz coisas muito ousadas, assim, fisicamente. O dia que apareceram lá uns policiais querendo levá-la para a escola, ela subiu no telhado carregando um policial em cada mão. Enfim. A Maria, ao ler a Pipe, se tornou uma menina, mudou. Se tornou uma menina corajosa. Se pulava no sofá, empurrava o encosto com o pé e virava o sofá e pulava do outro lado. E eu então fiquei encantada com o poder da Pipe. Fiz uma campanha lá, eu apresentei o livro lá na Companhia das Letras e depois traduzi. Tudo isso para contar que aí quem assina a tradução é o meu pseudônimo Maria, que é a minha filha. Olha só, eu acho, em primeiro lugar, o óbvio. Precisa criar uma política favorável a que o país se torne um país de eleitores e políticas favoráveis a isso. Uma política de Estado e políticas de aplicação eficazes. Agora, preliminarmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que o que importa já preliminarmente é não dificultar o que já há. O que já há, havia coisas melhores do que as que há agora. As que há agora estão sobrevivendo do que já havia antes, que não era o que era necessário, mas já era um caminho. Eu me refiro, por exemplo, quer dizer, não só
Eu me refiro, no geral, à política atual de retirar dinheiro da cultura em todas as áreas, de desmontar o que há na área de cultura em todas as áreas, né? Teatro, música, cinema, livro. Se, então, esse desmonte parar, por exemplo, se não passar a tal taxa de 12% sobre o livro que foi proposta, esse imposto, porque esse imposto de 12%, eu sou dessa área, certo, outros vão te falar isso também, inviabiliza um monte de pequenas livrarias. Inviabiliza um monte de pequenas editoras. Todo o processo de produção de livros, de produção e consumo de livros, de circulação, fica prejudicado porque vai passar a custar mais caro. Fazer livro vai custar mais caro. Vender livro, os lucros de pequenas livrarias são muito pequenos. Elas já estão fechando agora com a pandemia, etc. Elas já estavam sentindo dificuldades grandes. Como o livro vai ficar mais caro, os leitores não vão mais ter acesso. A ideia de que o livro é um produto de elite é uma ideia criminosa, uma ideia perversa. Porque quando o governo diz que o livro, sendo de elite, quem consome o livro vai lá e compra, e quem não tem dinheiro o governo vai dar, é criminoso e é perverso. Cada um tem que ler o que quer ler, não o que o governo diz que é para ler, isso é óbvio. Né? Então, aproveito para falar com toda a ênfase que eu puder que esse imposto não deve passar. O que o governo deve? Aqui, falando assim de um modo geral, desse reino utópico da política que é favorável a um país leitor. O reino utópico é o seguinte: tem que criar, para começar, uma rede de bibliotecas. As que há, reforçar, e as que não há, criar, de modo que haja biblioteca em toda parte, que um menino pobre de Paraisópolis vai ali na esquina e leia o livro que ele quer ler, sabe? Que haja lá. Então não é só criar a biblioteca, mas propiciar essa rede de bibliotecas os meios de funcionamento para que elas estejam constantemente se reabastecendo, mantendo as suas coleções de livros, seus estoques. Né? Tem que criar, aperfeiçoar. Isso, então, o livro tem que estar à mão de qualquer um. A educação tem que propiciar a leitura para as crianças. Mas por mais que um professor de um grupo escolar numa região pobre ensine a criança a ler e a gostar do livro, como que essa criança vai ler se ela tem um livro na escola, mas ela na casa dela ela não tem? Ela não tem biblioteca para ir buscar o livro. Né? Então essa é a primeira coisa, a criação de uma política de criação de bibliotecas e importa tremendamente que uma política de apoio cultural, de criar um país que lê, de um país que está voltado para a cultura, tem que ser política dinâmica, não uma política de atos que criam isso, ou cria aquilo, ou cria aquilo. Uma política que cria movimento, que cria dinamismo e contato e conversa entre os diferentes lugares onde se dá a cultura, onde ela é criada, né? Que haja, isso aqui é cultura, é que as diferentes criações conversem entre si e que haja um território, que é o território da cultura, que é o que está sendo destruído aqui. Né? Paralelamente, então, a isso, a essa questão prática da existência de bibliotecas e da manutenção de bibliotecas, é claro que o governo, que a criação de políticas de programas de governo de apoio ao livro que já havia e que estão se tornando cada vez mais neutralizados, né? Eles têm que ser reforçados e recriados e ampliados. Programas de governo
de distribuição de livros para a população, de facilitar o acesso das populações mais remotas e todas elas, as mais pobres, ao livro e à leitura. É isso, vai. Por enquanto, de uma forma geral, eu não sou especialista na área, não sei fazer você dizer de uma forma muito articulada, um projeto de como transformar o Brasil num país leitor. Mas eu sei isso. Precisa de biblioteca, precisa de programa governamental de leitura e de apoio ao livro, precisa de dinheiro para manter as bibliotecas funcionando, para que elas estejam bem aparelhadas, para que elas tenham o pessoal de que precisam, para que elas tenham condições de ser confortáveis, de ter luz, de ter água, de ter cadeiras para as pessoas sentarem, etc. e tal. Enfim,